A gente olha lá para Brasília, porque a Câmara dos Deputados deve definir hoje a pauta de votação antes do recesso parlamentar. O aumento do limite do MEI, que é o microempreendedor individual, a lei da misoginia e também a regulação da inteligência artificial estão entre as prioridades. E quem chega com a gente com os detalhes ao vivo é a Aline Beckett. Muito bem-vinda, Aline. Muito bom dia para você. Oi, Clarissa, muito obrigada. Bom dia a você e a todos. Isso mesmo, hoje o presidente da Câmara, Hugo Motta, deve reunir com seus líderes de bancada para a definição do cronograma das pautas prioritárias a serem analisadas e votadas pelo plenário da Câmara antes do recesso parlamentar, que está previsto para o dia 18 de julho. Isso porque no segundo semestre a gente já vai ter oficialmente a campanha eleitoral acontecendo, né? Então, essa reunião marcada para hoje acontece a partir das 3 horas da tarde, com o objetivo de definir esse cronograma e também buscar o consenso ali, pelo menos, Clarissa, em 4 grandes projetos prioritários aqui na casa, né? Entre as principais pautas que já foram sinalizadas pelo presidente Hugo Motta, destaca-se o novo teto do MEI. O governo quer ampliar ali o limite de faturamento do microempreendedor individual, passando para 110 mil em 2027 e 140 mil em 2028. O presidente Lula entregou, então, essa proposta ainda ontem ao presidente Hugo Motta, e ele já disse que quer trabalhar esse tema aqui na casa. Além do projeto da misoginia, essa proposta inclui a misoginia entre os crimes previstos na lei de racismo, né? E aí prevê a reclusão de 2 a 5 anos, além de multas também. Esse texto foi aprovado no grupo de trabalho aqui da Câmara dos Deputados, com alteração também da definição que havia sido inserida pelo Senado Federal. E aí, seguindo, a gente deve ter também e ver o projeto da regulamentação da inteligência artificial sendo também ali destravado na comissão especial. Ele já passou pelo Senado Federal, está nessa comissão aqui na Câmara dos Deputados. Aguarda a apresentação do parecer por parte do relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, mas Aguinaldo busca um consenso ali entre os parlamentares, não só na Câmara, mas por conta das alterações, esse texto vai ter de retornar ao Senado Federal. E aí ele gostaria que tivesse um consenso também com o Senado Federal para acelerar essa tramitação em relação à regulamentação da inteligência artificial, que prevê a criação do Sistema Nacional de Regulação e Governança da Inteligência Artificial e a tributação ali dos combustíveis, né? Pode entrar também na discussão esse texto que prevê reduzir os tributos de PIS e COFINS sobre os combustíveis, atingindo a gasolina, o etanol, o biodiesel, o diesel também, em relação aos impactos das tensões internacionais que a gente vem, então, passando nos últimos meses. E aí, o parecer já foi apresentado pela deputada, a relatora Marúcia Boldrin, só que esse texto acabou gerando algumas divergências ali, inclusive dentro da base governista, que aponta alguns dispositivos inseridos, alguns jabutis que às vezes não têm relação com o tema específico, com o tema em si, e são colocados ali para poder passar dentro da matéria, né? Especialmente ali o governo aponta benefícios tributários ao setor de etanol. Então, esses projetos devem ser levados hoje para essa pauta entre o presidente com os líderes de bancada. O presidente deve verificar, então, a viabilidade dessa análise e votação por parte da Câmara dos Deputados dessas pautas prioritárias, e nada impede também, é claro, que o presidente possa ou queira colocar outras matérias também a serem analisadas aqui na casa, mas de antemão essas são as que já foram sinalizadas por ele anteriormente. E aí a gente tem a expectativa por essa reunião de líderes da Câmara, que acontece a partir das 3 horas, mas a gente também está numa expectativa aqui, Clarissa, de uma reunião que deve acontecer com a nova líder do governo no Senado Federal, Tereza Leitão, e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães. Eles devem se encontrar com o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, às 11 horas da manhã. E aí esse encontro deve ser para poder tratar também sobre as pautas prioritárias do governo federal aqui no Congresso Nacional, especialmente no Senado Federal, agora com a saída, então, do líder, agora ex-líder do governo, Jacques Wagner, e a entrada, então, da nova líder, Tereza Leitão. A gente segue por aqui, é claro, acompanhando toda a repercussão e a expectativa também dessas reuniões de hoje aqui em Brasília. Volto com você. Obrigada pelas informações, Aline Beckett, detalhando, então, essa preparação
para esse esforço concentrado no Congresso Nacional para tentar fazer avançar a pauta para a eleição, porque Theo Cury está aqui para contar essa história para a gente. Tanto os parlamentares quanto o governo federal querem mais resolver tudo isso para poder ir para suas bases para sair pedindo voto, assim que a campanha começa oficialmente. Infelizmente é assim que o jogo funciona no Brasil. Ninguém trabalha muito no segundo semestre no Congresso Nacional, está todo mundo pensando em eleição. Isabel Mega também já chegando com a gente lá direto da nossa sucursal em Brasília. Vou começar com a Isabel, depois de deixar aqui o meu bom dia para o Theo. Isabel, a gente tem aí entre as propostas que foram anunciadas ontem pelo governo do presidente Lula, uma que promete aí ter um impacto fiscal grande, ou seja, a prioridade é garantir os votos, mesmo que isso aperte as contas públicas ainda mais. E a ideia de ampliar o faturamento para o microempreendedor individual é um exemplo claro de como o governo está disposto a abrir o cofre nesse período pré-campanha oficial. O que a gente pode esperar dessa tramitação e o que você traz para a gente de informação sobre como isso vai avançar na própria Câmara dos Deputados? Vai andar rápido? Bom dia. A expectativa, oi Clarissa, bom dia para você, para o Theo, para quem está com a gente também do outro lado da tela. A expectativa, pelo que eu andei apurando, é que sim, o Hugo Motta tem interesse em avançar com essa proposta, isso na visão do governo e na visão do próprio entorno do presidente da Câmara dos Deputados, mas é uma celeridade com serenidade. O que tem por trás dessa afirmação com essas duas características aí de Hugo Motta? Que ele vai ter que sentar para negociar. Já a gente vai falar um pouco sobre como que o Congresso está recebendo essa proposta do presidente Lula. Agora, é uma agenda que marca também uma aproximação muito grande do presidente da Câmara com o presidente Lula. E aí, de novo, o pano de fundo da questão eleitoral, né? Por mais que o presidente Lula endosse a candidatura de outro candidato lá na Paraíba, que é do grupo oposto ao Hugo Motta, e falando especificamente da candidatura ao Senado, que é o senador veneziano Vital do Rego, também Lula está com o pé na outra chapa na Paraíba e vai ser usado nas campanhas da chapa do grupo político de Hugo Motta, inclusive do pai de Hugo Motta, o Nabor Vanderlei. Então tem esse componente político que é importante. Agora a gente precisa voltar também um pouco no tempo, porque o envio dessa proposta, ele foi acordado junto com o governo, naquele momento em que os governistas precisaram sentar com o Hugo Motta, porque a gente tinha uma insistência da Câmara dos Deputados em tocar o assunto do fim da escala 6x1 por meio de uma PEC, e a gente tinha uma insistência do governo em enviar esse assunto via projeto de lei. No final das contas, a PEC prevaleceu, foi inclusive aprovada e com muita articulação e empenho, inclusive, do próprio presidente da Câmara, Hugo Motta. Mas nessa costura se desenhou também esse acordo de que, ok, então nisso a Câmara venceu, mas o governo enviaria um projeto de lei próprio para tratar dessa questão do MEI. Então foi isso que a gente teve ontem nessa agenda, e isso é importante porque é mais uma notícia positiva, digamos assim. Os governistas, a campanha do presidente Lula tem tratado assim, para ser lapidado como tema da campanha. E esse assunto não é novo no Congresso Nacional. Tem um projeto desde 2021, que inclusive já passou pelo Senado Federal e que tratava dessa ampliação da faixa de faturamento dos MEIs. Então, o governo manda uma proposta que é similar, mas tem algumas diferenças que eu vou tratar mais aqui pela frente. Mas a proposta do governo está prevendo que a partir de 2027 você já tem uma ampliação para 110 mil e aí depois você chega em 2028 para 140 mil. Por que eu estou olhando aqui para baixo? Porque a proposta que está lá na Câmara dos Deputados está desenhada com uma ampliação para 130 mil. Então, tem uma diferença significativa. E aí você me pergunta, né, por que você já tinha uma proposta sendo tratada sobre isso no Congresso, já aprovou pelo Senado, só faltava a parte da Câmara, por que então o governo insiste em enviar um projeto próprio? Porque isso foi, em primeiro lugar,
previamente acordado, nessa costura que eu estou contando o bastidor para vocês com o Hugo Mota, que teve também a questão do fim da jornada 6x1, e porque você tem um ganho eleitoral também para o presidente Lula e, querendo ou não, o presidente da Câmara também surfa nesse ganho eleitoral, assim como outros governistas que podem trabalhar nessa pauta e que estavam presentes nessa agenda ontem em que tudo isso foi anunciado. Então, é um jogo de ganha-ganha, mas que vai representar um certo desafio para Hugo Mota, porque ele vai ter que negociar também esses temas com o Congresso Nacional, mas isso já já eu conto.